as vestes reais. Estava sentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra. E o povo exclamava, e a voz de Deus não é de homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor, repita comigo, por favor, no mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus. Porque não deu glória a Deus. E comido de bicho, expirou. Você vai dar glória ou vai ficar de boca fechada? Você vai dar glória e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. A palavra de Deus crescia e se multiplicava. Olha para o teu irmão e diga para ele: a palavra de Deus crescia e se multiplicava. A palavra de Deus crescia e se multiplicava. Pode melhorar. A palavra de Deus crescia e se multiplicava. A palavra de Deus, ela cada vez crescia e ela se multiplica. Enquanto vocês vão ouvir a palavra, a multiplicação de Deus vai vir sobre a tua vida e sobre a tua casa. Diz a palavra de Deus nessa noite. Tomai os vossos assentos. O texto que ora nós lemos vai nos dizer que o apóstolo Pedro vai ser preso. Só o que me atenta ao texto sagrado é que a igreja ela vai começar a passar por perseguição. E neste período, Herodes vai se levantar como perseguidor da igreja. No primeiro instante, Herodes está maltratando algumas igrejas. E ele vai matar a Tiago, irmão de João. Vendo que isso estava alegrando o coração dos judeus, ele vai mandar prender a Pedro, sendo este Pedro que era o discípulo que Jesus amava, sendo este Pedro que um dia em suas fragilidades rodeou na mesa de Cristo. E na mesa que ele estava, Jesus disse que ele iria o trair. Quando começa o alvoroço e Jesus é preso, o texto nos diz que Pedro vai se ausentar em algumas rodas essas levianas. E quando Pedro se ausenta nessas rodas, alguém vai olhar para Pedro e vai dizer: parece crente, semelhante, tem o brilho de crente. Aí Pedro, ele vai negar. Ele nega uma, duas e três. Pedro
então vai passar por momentos de conflito. E a Bíblia diz no Evangelho de João que Pedro vai voltar de novo à pescaria. E ele vai de novo voltar ao barco. E os seus amigos também vão junto com ele. Pedro vai olhar para os seus amigos que estão dentro da embarcação, não pescando nada na pescaria, não pescando nada. Eles vão ouvir a voz de alguém, e esse alguém vai dizer: joga a rede ao lado direito do barco. Quando os discípulos ouviram isso, eles não se atentaram. Mas Pedro, quando ouviu a voz, entendeu que era a voz de Jesus. Quando Pedro entendeu isso, Pedro se lança às águas, porque em algumas linguagens vão dizer que ele estava nu, e ele vai mergulhar nas águas. E Jesus vai perdoar Pedro. Eu conhecendo, vendo a biografia de Pedro, eu começo a ver que este homem, ao qual andou com Jesus, meditou em vários milagres. Aonde milagres aconteciam, ele foi perdoado. A igreja agora vai passar pelo período da perseguição. Seus irmãos vão ser mortos à espada por Herodes. O coração de Herodes era vingativo. O coração de Herodes era sanguinário. Porque Herodes, quando escrevia a carta, dizia: tem que matar. Só que eu entendo que Herodes vai mandar prender a Pedro nos dias de decorrer dos dias dos pães asmos, em dias de festa, em dia de festa. Ele vai mandar a Pedro e vai dizer: prende a Pedro. E Pedro, sendo preso, ele foi lançado no cárcere. E lançando no cárcere, o que me chama a minha atenção é que Herodes está tentando agradar os judeus, mandando prender num dia de festa, mandando prender a Pedro num dia de movimento, porque num dia de movimento Pedro iria ficar preso, e no outro dia chegaria o dia do julgamento. A sentença seria dada pela mão de Herodes. Mas quando Pedro é lançado na prisão, eu vejo Pedro confiando em Deus. Eu vejo Pedro confiando no Criador. Porque enquanto Pedro é guardado em prisão, a igreja, ela continuava. A igreja continuava. A igreja continuava. Ela continuava. Pedro foi lançado na prisão em um dia de festa, mas a igreja continuava em plena oração. A igreja continuava em plena oração. A igreja continuava em pleno fervor. As máquinas não paravam, as orações não paravam, os joelhos não paravam. Mas pregador, está difícil, continua orando. Pregador, não tem jeito, continua clamando. Pregador, continua, vai de algum jeito. Pregador, eu estou cansado, eu já estou desanimado. Tem alguém que está clamando? Tem alguém que está insistindo em ter um ministério? Tem alguém que está intercedendo por alguém? Pedro é lançado na prisão em dia de festa. E Herodes
Herodes, entendendo, eu vou perseguir a igreja, eu vou caluniar a igreja. Ele só não prende, ele também mata. Que Deus tenha misericórdia de espíritos de Herodes no meio das igrejas. Porque hoje, pastor, existe um espírito de Herodes no meio das igrejas. Porque Herodes, primeiro, ele vem matando, ele manda matar, ele manda destruir, ele manda jogar no cárcere. Porque quando falo de cárcere, eu estou falando aqui de colocar um ponto final na tua história. Porque quando estou falando de cárcere, eu estou falando de algo que ninguém quer viver no cárcere. Mas Pedro está sendo preso injustamente por causa do amor de Cristo. E Herodes está todo gostoso sentado na cadeira. Ai. Dizendo, hoje é festa, mas amanhã, entendemos assim, amanhã será o julgamento dele. Por favor, eu não sou disso, mas já cutuca teu irmão do teu lado e diga assim para ele, vai haver intervenção de Deus aqui hoje. Não só dois entendeu, o pastor pegou aqui. Vai haver intervenção de Deus aqui. Vai haver socorro de Deus aqui. Vai haver milagre de Deus aqui. Vai haver resposta de Deus. Herodes levantou no culto e falou, manda prender Pedro, está atrapalhando. Porque se ele continua pregando, como que vai ser a festa amanhã dos pães-asmos? Prende ele, lança ele no cárcere, inventa uma história, calunia ele. Aí o espírito de Herodes vem dessa forma, vem caluniando, manda prender Pedro. Ele é preso, lançado no cárcere. Aí Pedro chega no cárcere. Porque sabe como você esquece os seus problemas? Quando você vai deitar. Quando você deita no travesseiro, o problema vem te incomodar. Porque é um momento de descanso. Pedro foi lançado no cárcere. Só que agora, a Bíblia diz que na madrugada, a prisão que ele estava era tão profunda que havia duas portas. A prisão que ele estava era tão intensa que tinha 2 guardas em cada porta. A prisão que ele estava, pastor, havia 2 chaves, acredito eu, porque cada chave havia uma chave, 2 chaves para abrir as portas. Jamais eu chegarei num lugar e eu abrirei uma porta sem ter a chave. Se o pastor não abrir a porta, não tem como eu entrar. Só que na mente de Herodes, Herodes já está pensando, amanhã nós vamos matar ele. Amanhã ele já está morto.
o negócio vai, é do jeito que nós planejou. E a festa está rolando. O povo está sorriso. E o povo está dizendo, amanhã eu quero ver esse Pedro. Só que a igreja continuava. A igreja continuava. No mesmo tempo que você continua clamando, no mesmo tempo que você continua crendo, mas pregador, eu estou cansado. No mesmo tempo que você está cansado, você está indo. Porque você poderia ter parado. Você poderia ter ficado em casa. Você poderia ter largado tudo. Mas você saiu de casa cansado, quebrado. Herodes olhou para você e falou, vai, eu vou te matar. Eu vou te destruir. Herodes olhou para você e disse, eu vou matar ele. Mas você levantou da sua cadeira, levantou do seu conforto e disse, eu vou lá para a casa de Deus. Eu vou lá, eu vou lá. Essa minha casa está uma prisão. Luta. Aí você se levantou. Você se levantou. E o diabo falando, não vai hoje não. Fique em casa hoje. Pega o controle e assiste uma Netflix. Pega o controle, assista um Prime Video. Mas o Espírito de Deus falou, vai, levanta, sai da prisão hoje, porque as cadeias vão quebrar hoje, as cadeias vão quebrar. Você saiu de casa, quebrado, machucado, mas Deus chegou na casa do Senhor. Quando Herodes pensava, arquitetava, Pedro estava dormindo na prisão. Você não entendeu? Quando Herodes estava na sua recâmara de dormir, eu vou repetir, quando Herodes arquitetava o plano, Pedro estava dormindo na prisão. Pedro estava descansando. E quando Pedro está descansando, aí vem a intervenção de Deus. Porque ele está dormindo entre dois soldados, ligado a duas cadeias. Guarda diante da porta que guardava a prisão. Aí sobreveio o anjo do Senhor. E quando o anjo do Senhor ele chega, ele não precisa pedir licença. Não, você não entendeu, só o pastor entendeu. Quando o anjo do Senhor chega, ele não precisa pedir licença. Quando o anjo do Senhor chega, ele já vai abrindo uma. Eu já estou ouvindo o barulho da fechadura abrindo, pastor. Meu Deus! Eu já estou ouvindo primeiro a fechadura abrindo. Era bacana, é nutria camandarabaia. O anjo desceu. Mas o anjo não tem a chave, pregador. Mas ele trouxe a chave. A
abriu a primeira porta. Aí o soldado deu um sono pesado nos soldados. Aí veio o anjo de novo. Irmão, se você entendeu o que Deus está transmitindo aqui, se você entendeu o que Deus está falando aqui, eu vim dizer que a chave está abrindo agora para alguém aqui hoje. Eu vim dizer que a chave está abrindo para alguém. Pastor Leandro, a última vez que eu preguei aqui, eu vim de Uber. E o varão lembra, no meio do caminho rasgou meu terno. Eu preguei com o terno rasgado aqui naquele dia. Mas eu dei lugar. E depois Deus abriu a chave. Hoje eu vim de carro próprio para a glória de Deus. Para dizer que Deus é Deus. Porque Deus vai fazer assim. Ele vai abrir a chave hoje. Está fechado? O meu Deus vai virar a chave. Em todo diz o Senhor. Deus abriu a segunda porta, chamou a Pedro e disse: Pedro, cinge a tua sandália e levanta depressa. Cinge a tua sandália, veste a tua roupa e vem depressa. Vem depressa. Quer vitória? Vem depressa no glória. Quer vitória? Vem depressa no aleluia. Quer vitória? Destrava hoje a tua língua. Seja renovado por Deus agora. Destrava agora aí. Porque a glória de Deus está chegando. Levanta. 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 Levanta, Pedro. Levanta. Aí Pedro veio sonolento. Pedro meio sonolento. É uma missão. É um sonho. Porque quando você está na prova, você costuma sonhar com aquilo que você quer. Quantas das vezes eu sonhei com carro dirigindo? Quantas das vezes eu sonhei, mas do dia que o papai resolveu dar a benção, eu comecei a entender. Da mesma forma que o pastor falou da vitória aqui, foi assim com o carro. O dono da casa chegou onde eu moro, falou: tu quer comprar traque? 63 mil. Eu falei: eu tenho dinheiro para te pagar. Eu te pago à vista. Agora, tu quer? Vamos fechar o acordo? Vamos fechar. Quanto que você tem? Só 3 mil reais. 60 mil nós parcela. Sem financiamento, sem juros, porque o céu vai trazer recurso para onde eu menos espero. 10 dias, pastor, Deus começou a trazer recurso. 10 dias, alguém mandou 5 mil na minha conta. 10 dias, 10 mil. Daqui a pouco nós já pagamos, só falta pagar 7 mil reais para a glória de Deus. O teu sonho vai virar realidade. Eu estou pregando para alguém aqui que está na prova, mas vai viver o sobrenatural de Deus. Pedro levantou sonolento, caminhou. Aí Pedro pensando, sair da prisão. Quando o anjo saiu da rua, Pedro caiu em si. E era real. Pedro chegou na casa, bateu na porta. Pedro foi parar na casa da irmã Maria, mãe de João. E o povo estava em constante vigília de oração. Porque, sabe por que tu está de pé hoje? Por causa das vigílias de oração.
Sabe por que a tua casa está firmada hoje? Por causa das vigílias de oração. Tu lembra a tua santa mãezinha que orava por você, dizendo: Deus faz uma obra nela, faz uma obra nele. Você lembra aquelas irmãs do coque do círculo de oração que pagavam o preço toda manhã pela tua vida? E hoje você está aqui dando glória para Jesus. Aí o povo está clamando, alguém bate na Pedro, está batendo na porta. E a Bíblia diz que uma moça chamada por nome de Roque vai ouvir a voz da Pedro que está batendo na porta, mas ela não vai abrir. Ela vai chamar os discípulos e vai dizer: Pedro está aí na porta. Aí alguém vai dizer para ela: mas tu está sonhando demais, tu está acreditando demais. Eu vou dizer um segredo: deixa a menina sonhar, porque vai virar realidade. Segura o 5. Deus deu livramento. No outro dia, Herodes, que achava o grande, Herodes, que achava o forte, o perseguidor, o matador, levantou pela manhã. Alguns dias depois, ele foi vestir a roupa real, botou a roupa, se vestiu bem, assentou no tribunal, dirigiu as palavras e começou a trazer o sermão para o povo. E ele está trazendo o sermão e o povo exclamava. Diga assim comigo: foi Deus e não de homens. Enquanto o povo está gritando isso, na mesma hora, o mesmo anjo que desceu lá na prisão, desceu na casa de Herodes. Cuidado, perseguidor, porque o anjo desceu na mesma hora. Na mesma hora. E feriu no mesmo instante. Qual foi o motivo? Porque não deu glória. Deus é misericordioso, pastor. Se ele tivesse dado glória a Deus, ele vivia. Mas como ele era matador de crente, a língua dele falava mais do que tudo. Toma cuidado, ligarudo. Deus te pega na curva. É melhor tu dar glória a Deus do que você morrer comido de bicho. Morreu. Fica assim comigo. Herodes morreu. E a igreja avançou. Herodes morreu. Comido de bicho. Porque não deu glória a Deus. Mas a palavra de Deus crescia. A palavra de Deus, ela crescia. E tem palavra de Deus nessa casa. Tem crescimento para a glória de Deus. Deus abençoe, pastor. Glória a Deus.